Olha, que exercício faz bem, todo mundo sabe, né? Mas como isso acontece lá no nível molecular? A história é fascinante. É sobre uma comunicação super complexa que rola dentro do nosso corpo, uma verdadeira conversa que acontece toda vez que a gente se mexe. E essa é a grande pergunta. Como é que um simples agachamento ou uma corrida no parque consegue ter um impacto lá no cérebro, no fígado ou até ajudar a combater doenças? Pois é, a resposta está em uns mensageiros secretos que são liberados direto na nossa corrente sanguínea. E o nome desses mensageiros? Miocinas. Basicamente, são proteínas que funcionam como se fosse um sistema de comunicação. Pensa assim, quando os músculos se contraem, eles disparam essas mensagens de texto moleculares para quase todos os outros órgãos. E com isso, coordenam um monte de respostas que fazem um bem danado para a nossa saúde. Certo, mas como exatamente o exercício mexe com a liberação dessas mensagens? Para ter uma resposta mais forte, mais confiável, um grupo de cientistas teve uma ideia. Em vez de começar um estudo do zero, eles decidiram analisar de forma combinada todos os estudos bons que já existiam sobre o assunto. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender melhor quem são esses mensageiros secretos. Depois, vamos ver como funciona esse tal de estudo de estudos. Em seguida, mergulhar no que os dados mostraram, aprender a ler nas entrelinhas da ciência e, claro, chegar na conclusão final de tudo isso. Ok, então vamos lá. A base de toda essa nossa conversa é um artigo científico bem importante que buscou justamente organizar o que a gente sabe até hoje sobre essas miocinas. Esse estudo, para a gente ter uma ideia, foi publicado agora em 2024, numa revista super conceituada, a Journal of Sport and Health Science. A pesquisa foi chefiada pelo Francesco Bettariga, lá da Edith Cowan University, na Austrália, que é uma instituição de ponta em ciência do exercício. Ou seja, a nossa fonte aqui é sólida e bem recente. E a grande dúvida que os pesquisadores queriam tirar é a seguinte: será que correr na esteira manda mensagens diferentes para o corpo do que, sei lá, levanta peso? Resumindo, o tipo de exercício faz diferença na hora de liberar essas miocinas? E essa pergunta, gente, é importantíssima, principalmente quando se pensa em prescrever exercício como se fosse um remédio. Bom, para achar essa resposta, não dava para olhar só para um ou dois experimentos isolados. Era preciso um plano, um jeito de enxergar o cenário completo. E esse plano tem nome: Revisão Sistemática com Meta-Análise. O que é genial nesse método é que ele funciona como se fosse um superestudo. Pensa só, os pesquisadores juntam os dados de várias pesquisas separadas, filtram para pegar só as melhores e aí analisam tudo junto, como se fosse um único e gigantesco estudo. Isso, claro, dá uma confiança muito maior nos resultados. Eles analisaram centenas de artigos e, depois de uma filtragem bem rigorosa, chegaram num número-chave: 62. 62 estudos individuais que passaram no critério de qualidade deles. E o que dá um peso enorme para essa análise é que esses 62 estudos, quando a gente soma todo mundo, dá 1.193 participantes. É muita gente. Essa escala gigante de dados é o que faz a diferença, transformando pequenas observações em uma conclusão muito mais forte e confiável. Beleza. Então, no fim das contas, o que essa montanha de dados revelou sobre a conversa entre os músculos e o resto do corpo? O primeiro padrão que ficou bem claro foi o timing da resposta. Logo depois de um treino e até mais ou menos 1 hora depois, os níveis de miocinas sobem. Só que essa onda de mensagens é passageira. Lá pelas 3 horas depois do exercício, os níveis já estão voltando ao normal. E em 24 horas, tudo zerado, de volta ao ponto de partida. O que isso mostra? Que não é um único treino que muda tudo, e sim a constância, a repetição desses picos de sinalização, dia após dia. E aquela pergunta principal, sobre aeróbico contra treino de resistência. Então, a análise mostrou que os dois tipos de exercício mandam bala na liberação de miocinas. Por exemplo, o aeróbico pareceu dar um up numa miocina chamada irisina, enquanto o treino de força pareceu ter um efeito maior na IL-11. Só que, e aqui vem o ponto crucial, quando eles juntaram todos os dados, não deu para achar uma diferença estatisticamente significativa. Ou seja, nenhum dos dois se mostrou de forma consistente melhor que o outro. Mas calma aí, o que quer dizer não ser estatisticamente significativo? É aqui que a gente entra na parte mais sutil da ciência, que é a arte de interpretar os dados. Os próprios autores do artigo explicam isso na conclusão. Tem uma citação deles que resume tudo. Por causa da grande variação entre os estudos, a tal da heterogeneidade, ficou difícil tirar conclusões cravadas.
Pensa bem, cada estudo usou uma intensidade diferente, durações diferentes, pessoas diferentes, e isso, claro, gerou um monte de resultados variados. E isso aqui é um exemplo perfeito de como a ciência funciona. Não ter significância estatística não quer dizer que não tem efeito nenhum. Pelo contrário, quer dizer que o efeito é complexo, que depende de um monte de fatores. Na verdade, isso é um chamado, quase um apelo, para que as próximas pesquisas sejam mais padronizadas. Assim, quem sabe a gente finalmente consegue decifrar qual é a dose exata de exercício para otimizar essa conversa molecular. Certo. Então, depois de passar por tudo isso, qual é a grande mensagem para levar para a vida? Vamos resumir os pontos principais, então. Primeiro, basta um único treino para disparar uma onda de sinais positivos pelo corpo. Segundo, tanto faz se é aeróbico ou de resistência, os dois funcionam para começar essa conversa molecular. Terceiro, o efeito é forte, mas é rápido, dura só algumas horas. E por último, talvez o mais importante de tudo, a receita de bolo perfeita de exercício, essa a ciência ainda não descobriu, o que só mostra o quanto ainda temos para aprender. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão bem poderosa, né? A ciência está confirmando que cada treino é literalmente uma conversa bioquímica. É uma chance de mandar mensagens de saúde para o corpo todo. E aí a pergunta que não quer calar é, se uma única sessão já escreve um capítulo tão bom, imagina só a obra-prima que uma vida inteira de movimento não está construindo dentro de gente.